Você honra o Senhor com seus bens? É a pergunta. E aí Provérbios 3:9 vai exatamente enfatizar isso. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Então, você tem honrado ao Senhor com aquilo que o Senhor te deu, né? Há essa contribuição voluntária para a glória de Deus, né? Cada um contribui de aquilo que lhe propôs o seu coração. E outra coisa, como você tem empregado? Você tem empregado recursos à obra missionária e à manutenção da sua igreja? É a pergunta, né? Você precisa refletir e responder. Tem socorrido aos pobres e necessitados? Os seus recursos têm ajudado aquelas pessoas que estão precisando? Ou você vai usar uma fé morta, como Tiago explora, caso eu não esteja enganado, no capítulo 2 do texto de Tiago, né? Mostrando uma fé morta, não uma fé viva, né? E agora vem a questão, né? Essa aqui é interessante, né? Em relação exatamente ao seu corpo, por exemplo, em relação ao seu corpo, você tem sido um bom mordomo do seu corpo? Ou o seu corpo está a serviço do pecado? O seu corpo tem sido usado exatamente para uma vida pecaminosa, né? Ou o seu corpo ele tem glorificado ao nome do Senhor, né? Você tem glorificado o nome do Senhor com o seu corpo? É interessante entender que o seu corpo, meu corpo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E esse templo e esse corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, ele não deve estar exatamente ao serviço do pecado, mas ele deve estar, deixa eu só abrir aqui a Bíblia, a serviço de Deus para glorificar e exaltar o seu nome. E aqui é interessante também com relação a essa administração do seu corpo, né? Que muitos crentes eles vão fazer muitas interpretação equivocada com relação ao corpo, né? Que esse corpo aqui é corruptível, vai se deteriorar, e muitos desses crentes não se cuidam, né? Não se cuida, mas ao contrário disso, o que fazem, né? Por não se cuidarem, passam a ter diabetes, obesidade, pressão alta, e você não está sendo um bom administrador do templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habitais em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o seu corpo pertence a Deus. E Romanos ainda vai mais além, né? Romanos no capítulo 12 e no versículo 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. E não ser conformado com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? E aí vem outro questionamento. Você tem sido um bom mordomo? Para finalizar, não, falta duas. Mas você tem sido um bom mordomo nas suas ocupações diárias, nas ocupações diárias das quais você participa, né? No trabalho, você tem sido um bom mordomo de Deus com relação ao seu trabalho, aos seus estudos, à sua família, aos seus amigos, ao seu lazer? Você tem sido um bom mordomo de Deus nas suas ocupações diárias? É a pergunta. E aí, lá em Colossenses, o apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 23 e 24, vai dizer assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, em todas as suas atividades diárias, você deve ser um mordomo de Deus. E, para finalizar, né, com relação às suas relações, as relações sociais e familiares, né, todos os seus relacionamentos, você tem sido um mordomo de Deus? Veja o que o apóstolo Pedro vai escrever em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Para finalizar, gostaria que você guardasse esse versículo. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Será que nós temos servido uns aos outros, temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Certa vez eu ia daqui de casa, né? Não tenho carro, tenho moto, mas eu ia a pé para a igreja. E é interessante porque a irmã, ela vinha no seu carro e ela, no meio do caminho, ela parou, ela vinha só ela com os filhos dela, e ela parou e ela me deu carona. Então assim, eu achei interessante, assim, tava perto, assim, não era tão longe a igreja, tava uns 100 metros, 150 metros, mas a irmã, sabe, parou e me deu a carona, serva de Deus, crente, e eu achei interessante isso, entendeu? É exatamente esse conceito, entendeu? E muitas vezes a gente, na simplicidade de ser igreja, a gente não pratica o que é ser realmente igreja, entendeu? E nós não choramos com os que choram, nós não se alegramos com os que se alegram. Quando nós vemos o irmão chorando, a gente tá nem aí, né? E quando nós vemos a alegria do irmão, muitas vezes nós sentimos inveja desse irmão. E isso não é ser mordomo de Deus. Então que nós possamos absorver a mordomia cristã e sermos bons cristãos, bons mordomos, sabendo principalmente esses dois pontos. Tudo pertence a Deus, inclusive você e tudo aquilo que Ele te deu. E qual é a minha missão como cristão? É pegar tudo que Deus me deu e usar para a glória dele, usar para glorificar o nome do Senhor, para que ele seja exaltado e para que quando as pessoas virem a minha natureza regenerada, elas possam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração e entender um pouquinho sobre o que significa ser um mordomo de Deus e o que significa essa mordomia de acordo com as escrituras, né? Infelizmente não pude seguir a percepção da lição porque eu achei que focou somente nos dízimos e nas ofertas e eu sei mais ou menos o porquê disso, mas se você tiver consciência de que você é um mordomo de Deus, a igreja não vai ter dificuldade com as suas contribuições, tanto no dízimo quanto na oferta, porque você sabe que nada ali o que você tem não é seu e que você não está dando, né? Mas você está ali abençoando, está devolvendo aquilo que não lhe pertence somente, mas que pertence à obra de Deus. Que Deus os abençoe, né? Espero que você tenha aprendido um pouco sobre a mordomia cristã. Amém.